Olá, tudo bem? Hoje eu estou passando aqui porque eu queria compartilhar com você um texto que sempre me chama a atenção toda vez que eu leio na Bíblia. Eu sou apaixonada pelo Antigo Testamento. O livro de Gênesis, para mim, é um livro que eu não canso de ler, porque ali eu consigo perceber a grandeza do Deus que nós temos, as coisas maravilhosas, extraordinárias que Ele fez e como Ele cuidou de todos os detalhes da história da humanidade. Então, esse texto que eu quero compartilhar com você vai falar a respeito de Abraão, de Sara, Isaac e de Agar, que é uma personagem que aos olhos humanos nem deveria fazer parte da história, né? Ela é fruto da mãozinha do ser humano querendo ajudar Deus. Eu não sei se você se lembra, mas Abraão, quando ele foi chamado por Deus, Deus prometeu que através dele iria fazer uma grande nação. Mas Abraão não tinha filhos e a Sara, a esposa dele, era estéril. Então, quando Deus disse que Abraão teria um filho, Sara quis dar o jeitinho dela para ajudar Deus. Ela não confiou que Deus teria poder para fazer algo sobrenatural. Sara tinha uma serva que chamava Agar. E ela disse para Abraão se deitar com Agar e ter um filho dela. E esse filho seria aquele filho que seria o herdeiro de Abraão. E aí Deus disse para Abraão que não era assim, né? Com certeza Deus ia fazer as coisas da maneira certa. Se Abraão tinha uma esposa, o descendente de Abraão seria com a esposa dele. E Agar teve um filho que se chamou Ismael. E depois, realmente, Deus cumpriu a promessa. Sara engravidou, teve o Isaac. E quando Isaac estava desmamado, Abraão fez um grande banquete, uma grande festa para comemorar. E aí, nesse momento, a Bíblia fala que Ismael começou a caçoar de Isaac. E a Sara não aguentou. Ela disse para Abraão: eu não quero esse menino e a mãe dele mais aqui junto com meu filho, porque ele não vai ser herdeiro junto com Isaac. E a Bíblia fala lá em Gênesis 21 que Abraão ficou muito triste, porque Ismael era filho dele também. Mas Deus apareceu e falou com Abraão: Abraão, pode seguir esse conselho da Sara, pode dispensar Agar e o Ismael, porque eu vou cuidar dele. E eu vou fazer dele também uma grande nação. E aí Abraão obedeceu. Ele pegou um pouco de comida, pegou um pouco de água, colocou para Agar e mandou eles embora. E a Agar ficou andando errante no deserto junto com o Ismael, até que chegou um momento que a água acabou. E aí o que ela fez? Ela pegou, colocou o Ismael sentado embaixo de um arbusto e se afastou. O coração dela de mãe não ia aguentar ver o filho dela morrer. Então ela ficou longe, olhando para ele de longe. E aí ela clamou a Deus e chorou. E aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor falou com ela e disse para ela não se preocupar, porque Deus tinha escutado a voz do menino e ia cuidar da vida dele. E aí o que é mais interessante que eu queria compartilhar com você é que lá no versículo 19 do capítulo 21 diz assim: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. O que é interessante aqui é que Deus abriu os olhos de Agar. A Bíblia não fala que Deus fez surgir um poço de água na frente dela, mas que o poço já estava lá, mas ela não estava enxergando. Deus teve que abrir os olhos dela. E aí eu penso, será que não existe situação na minha vida que eu não estou enxergando aquilo que Deus quer me mostrar? Será que não tem uma solução aqui na minha frente, ao alcance das minhas mãos, e eu não estou percebendo? E eu muitas vezes coloco isso em oração. E nesse momento que a gente tem vivido de pandemia, de crise, de incerteza com o futuro, eu acho que essa é uma oração que a gente precisa fazer. Talvez a solução para o seu problema, para o seu questionamento, a maneira como você vai conduzir o seu negócio daqui para frente esteja perto de você. Então, ore para Deus, peça para Ele abrir os seus olhos para você enxergar aquilo que pode estar ao alcance da sua mão e você não está vendo. E eu tenho certeza que Deus vai responder porque Ele quer nos abençoar, Ele está conosco. O Deus que nós temos hoje é o mesmo Deus do Antigo Testamento que cuida dos seus filhos e Ele está cuidando de nós. Então, que essa seja a nossa oração, que Deus abra os nossos olhos para enxergar aquilo que Ele quer nos mostrar. Um grande abraço, Deus te abençoe.